Olá pessoal da FADEP, os alunos aí de engenharia civil que fazem algoritmos e programação comigo, né? Esta aula é a aula 13, estruturas de repetição, novamente ressaltando que é mais um complemento para as nossas aulas presenciais aí. Aqui é mais para alguma dúvida que ficou durante a aula e etc. E lembrando que nada substitui, além da aula presencial, fazer os exercícios, né? Os exercícios de fixação são importantíssimos para que você absorva o conteúdo. Quem tentar fazer os exercícios em casa e tiver alguma dúvida, me manda e-mail que eu respondo com o maior prazer, tá pessoal? Então nossas aulas aqui são estruturas de repetição, tá ok? Vocês lembram lá que foi a nossa, em Visual G, foi a nossa aula 9, aí no Moodle. Vocês têm todo o material em PDF e também a aula 15 aí em C, tá ok? Lá no Moodle da disciplina de algoritmos de programação. E antes de iniciar a aula aqui, só vamos dar uma relembradinha aqui, né, nos Reader, que são aquelas bibliotecas que são extensões, códigos com extensão de programa em C, né? Que o C é muito leve, muito limpo, tem muita pouca coisa engraçada essa frase aí, né? Mas tem pouca coisa que é primitiva nele, e só que ele é muito robusto, como a gente já explicou anteriormente, porque ele tem as Reader, onde você pode estender as funcionalidades dele. Por exemplo, a nossa Reader Math aqui, né? Que é uma Reader matemática. A Reader Locale, que a gente já vem trabalhando para fazer acentuação nas nossas telas, né? Se você não colocar Locale, ele sai aqueles caracteres estranhos lá que não existe acentuação na tabela ASCII padrão. E várias outras aqui que a gente vai ver com o tempo, certo? Os tipos de variáveis, relembrando aqui que, né, isso aqui está tudo ali no material da aula 13, da aula 14, da aula 15 que está no Moodle, mas aqui só relembrando, né, que a gente tem aqui o tipo char, que aceita um caractere apenas, os principais aqui, né, o tipo int, que é o inteiro, ocupa 4 bytes. Se você vai trabalhar com sistemas embarcados aí, né, microcontroladores, isso é importante, que você tem pouca memória ou memória muito reduzida para rodar o teu programa. É importante você saber o tamanho que ocupa o byte para você não ter um programa monstro aí alocando tudo a tua memória, tá? Short int, que vai até de menos 32 até 32, e unsigned short int, né, que vai de 0 a 65.535, e o float, né? O mais utilizado aqui dos pontos decimais é o float. O double não é tanto assim, nem o long double, né? Mas para aqueles sistemas com precisão matemática quase infinitesimais. Operadores relacionais, né? Lembrando que o igual no C é o igual, e o diferente é aqui o not equal, né? Não igual, not igual, certo? Operador lógico, operador lógico e, né? E lógico, e o ou lógico, certo? Só uma rememorada bem rapidinho. Até aqui o mod, né? Que retorna o resto de uma divisão, são os mesmos lá do Visual G que a gente viu. E aqui o mais igual, que a gente vai passar a utilizar nas nossas aulas, né? E o mais, né? Tanto ele como pré como pós fixado não faz tanta diferença, tá ok? Então, e o mais, que soma mais um na variável. Então, quando você vai trabalhar com contador, em vez de você fazer A igual a A mais 1, nós vamos usar o A mais, tá ok? Nas somas, quando a gente precisar somar alguma coisa, em vez de fazer A igual a A mais B, a gente vai fazer A mais igual a, né, a variável mais igual àquilo que a gente quer somar, tá ok, pessoal? Isso aqui também está lá na aula 14 e na aula 15, né? Uma breve um guia rápido, né? De como eram os comandos em Visual G e como eram os comandos em C, certo?
só para você se basear na hora de resolver os exercícios, mas vá abandonando isso aqui ao pouco. Nesse ponto aqui que nós estamos aqui das estruturas de repetição, você já deveria estar abandonando isso aqui, tá? Já deveria estar com tudo na ponta da língua, certo? Então, estruturas de repetição, lá no Visual G nós tínhamos 3 estruturas, e a maioria das linguagens tem essas mesmas 3 estruturas aqui, e no C também, né? Então eu tinha o repita até, o enquanto faça e o para de até faça, que a gente viu lá no Visual G. E aqui no C nós vamos ter os correlatos, né? O repita até vai ser o do while, né? O enquanto faço vai ser somente o while, e o para de até faça vai ser o nosso for. Então vocês lembram que o repita até, o teste fica lá no final, né? Tenho aqui, ó, fica lá no final o teste lógico, certo? Isso quer dizer o quê? Que o repita vai executar ao menos uma vez o que estiver contido dentro do seu bloco de código, tá? Então isso quer dizer que este escreval aqui, i recebe mais um escreval, vai executar pelo menos uma vez. Isso é importante porque o repita aí vai ser muito utilizado para você fazer validação de entrada de dados. Porque na validação de entrada de dados, você, pelo menos uma vez, você vai ter que executar, porque você vai ter que ler o valor, né, se tiver um input aqui dentro, pelo menos uma vez você vai ter que ler um código do usuário. Se o usuário acertar na primeira, tu já sai fora do loop. Senão, você vai continuar fazendo loop até que o usuário digite um valor que esteja entre os valores que tu deseja, tá? E aqui lembrando que no nosso repita até, a saída do loop é quando o teste lógico for verdadeiro, tá? Então por isso aqui é o i maior ou igual a 10, porque é até, né? Até que seja verdadeiro, certo? E no nosso C não, no C é diferente. Como é faça enquanto, do while, né? Faça enquanto, o enquanto ele mantém no loop enquanto for verdadeiro, certo? Então, nesses 3 exercícios que nós temos aqui, né? Nós vamos executar aqui o nosso mesmo exercício, que é um exercício bem simplesinho, que é mostrar os números de 1 a 10, só para a gente conhecer a estrutura do loop, certo? Então vamos lá, arquivo novo, arquivo fonte ou Ctrl N, né? Primeira coisa, faço include nos header, né? Include nos header, né, pessoal? Então IOStream using namespace standard, tá ok? E também mais um include aqui no meu locale, né? Para não ter aquele problema com as telas e ficar caracteres esquisitos lá na tela, certo? Meu int main void, que é meu ponto de entrada de todo o programa em C, abre e fecha chaves, lembrando que tudo que tiver nas chaves pertence ao int void main, então você não pode pôr nada aqui fora. Por exemplo, o system pause não é aqui, né? O system pause é aqui na última linha, na penúltima linha do void main, né? Porque a penúltima é o return 0, que é o valor de retorno, que é este int aqui, né? A main é uma função, ela retorna um valor. Se tu está retornando 0, quer dizer que ela terminou sem erros, tá? Quem está vendo minhas videoaulas aí vai começar a usar o return 0 aí nos seus códigos aí, e sem falar nada para ninguém, só para eu ver quem está acompanhando os vídeos, tá ok? E o System Pause aqui, só lembrando, é que é para quem está usando a versão 4.9, senão ele cai fora do programa direto e você não vê nenhum resultado, tá? O set locale, né? Isso todo o programa vai ter vazio, né? Lembrando que a aspa significa vazio. Se fosse espaço, eu tinha que ter um espaço aqui no meio, certo? Com o set locale, o C vai utilizar a tabela ASCII estendida, que é os caracteres em português da língua latina.
E aqui a área de declaração de variáveis, né? Lembrando, como eu já falei em aulas anteriores, que você não tem área de declaração de variáveis, tá? Você pode se for a tua vontade, declarar as variáveis em qualquer lugar do programa. A única regra é que tu declara ela antes de utilizar. Só que se você fizer isso não é uma boa prática de programação, tá? Se você fizer isso, o programa vai virar uma salada. É bom que você sempre declare no início das funções, já para ir se habituando a quando precisar ver como é que foi declarada uma variável, tu sabe que está ali no topo ali, certo? A única variável que eu tenho é a int i, né, que é o meu contador de loop. E pessoal, eu tenho que inicializar o meu contador de loop com 0, né, as variáveis numéricas com 0. Principalmente na versão 4.9, senão vai dar problema, tá? Senão a variável é inicializada com um monte de lixo e nunca vai parar nos loop. Então lembrem, inicializar as variáveis numéricas com 0. Aquelas que não são atribuído o valor pelo usuário, que você não vai ter um CIN, você tem que atribuir ela com 0, tá ok? Então, o objetivo do nosso programa é mostrar os números de 1 a 10 na tela, né? É o loop mais simples que a gente tem conhecimento. Deixa eu salvar aqui como aula 3 EZ1, certo? Esse loop vai ser com o repita até. Na verdade, vamos já usar o nome certo, né? Com o do while, né? Como que é a sintaxe do while, que é o nosso antigo repita até lá do Visual G? Eu crio o comando do aqui no início, tá ok? Abro e fecho chaves, porque aqui dentro das chaves fica tudo que deve ser repetido, ok? O while, dentro do while tem que ter o parênteses para condição. Lembram que agora a condição é de permanência no loop, então ele vai permanecer enquanto o meu i for menor que 10. Por que é menor que 10? Porque o meu i começa em 0, né, gente? Então, por isso que isso aqui vai ser menor que 10. Tá ok? E aqui tem que ter o ponto e vírgula, tá? Tem que cuidar de ter ponto e vírgula aqui. No caso do while, tá? Se não tivesse ponto e vírgula aqui, vai dar erro. Certo, pessoal? Então, eu tenho aqui meu do while, que seria o meu repita até, fazendo enquanto o i for menor que 10. E aí, vocês lembram lá do repita até, né? Primeira linha do loop, incrementa o i, certo? E agora aqui, essa aqui é a estrutura básica do repita até, né? É o do, as chaves, o while, a condição de saída, que neste exercício aqui o i seja menor que 10. Primeira linha incrementa o i, sempre vai ser assim o repita até. Um repita até com contador, né? Com contador. Se você não for usar contador, for, por exemplo, testar uma entrada de dados do usuário, aí vai ser, o while vai ser até que aquela condição seja obedecida, certo? E aí aqui, no nosso caso, nós só vamos mostrar os números na tela. Eu vou fazer um cout mostrando o i. E o endl, que é para fazer a quebra de linha. Tá ok? Muito simples o nosso programa. Vamos executar aqui com o F11, que compila e executa, né? Lembrando que quem está usando a 4.9 vai ser o F9, esse compilar e executar. Inclusive, pessoal, qual que é a diferença de compilar e executar e compilar e executar, né? Se você só executar o teu programa, você pode ter compilado e executado o teu programa, viu que tinha um erro, corrigiu e daí vem só em executar. Ele vai executar sem as alterações, né, pessoal? Tu tem que compilar e daí executar, tá ok? Então
Então vamos lá. Aqui lembrando, né, que no nosso compilador aqui, ó, nessa aba aqui, ele dá para nós os erros, né, que ocorreram aqui, ó. Vejam que deu um erro nesta linha 17, e o erro é expected ponto e vírgula before cout, né, esperado ponto e vírgula antes do cout. Então eu tenho que fazer ali mais ponto e vírgula, né, pessoal. Aí. Agora sim vou rodar com o F11. E aí eu tenho na tela, né, de 1 até 10. Tá ok? Simplesinho, né, pessoal? Pressiono qualquer tecla para sair. Quem está usando a versão 5.11 e colocou o System Pause tem que pressionar 2 vezes, né? E tá aí o nosso loop do repita até, bem simplesinho, né? O do while, né? Que o teste é no final, certo? E agora nós vamos fazer o nosso próximo loop, né? Que é o enquanto faça. Qual que é a diferença do enquanto faça para o repita até? O enquanto faça, o teste é no início do código. Então, se a tua condição de permanência no loop não for satisfeita logo na entrada, ele não executa nenhuma vez esse loop do enquanto faça. O enquanto faça é muito utilizado para percorrer base de dados, porque você percorre a base de dados até que tu chegue no final dela. Se a tua base de dados está vazia, o final ela já está no fim, tá? Ou se você não reposicionou o ponteiro da base de dados, tu já se encontra no fim dela. Então você nem entra, nem tenta ler nenhum registro, porque daria erro, tá? Normalmente é para isso que é usado enquanto faça. Então o enquanto faça é o nosso while, né? Enquanto faça, certo? Então o nosso while, estrutura bem simples, eu só uso o while ali e tem que ser menor que 10 e abro chaves. Perceba que não tem ponto e vírgula aqui, ó. Como este while aqui tem ponto e vírgula, este não tem, tá? Tudo que estiver contido dentro das chaves aqui vai ser executado, certo? Todo o código dentro das chaves vai ser executado até que a comparação retorne false, certo? No nosso caso, nós vamos ter só o i++, que é o incremento, né? Incrementa o contador, e o cout, né? Que mostra o valor na tela. Vamos colocar um cout aqui, só para a gente ver os estilos, né? Com o while. Certo? E vamos pôr um cout aqui, endl, estava esquecendo já, com o do while, endl aqui, certo? Pessoal, uma coisa muito importante que nós temos que lembrar é que quando você tiver um loop embaixo do outro desta forma, utilizando o mesmo contador que é o i, eu tenho que zerar o i no início, tá? Eu não vou zerar o i agora aqui, só para você ver como o i vai vir como 10 aqui de cima, tá? Porque ele começa com 0 e vai até 10. Quando ele for 10, ele vai sair do loop, tá ok? E ele vai chegar aqui valendo 10 nessa linha 23 aqui. Então ele não vai executar o while. Eu vou fazer isso só para você entender que se já na entrada do loop, se não for satisfeita a condição, ele vai cair fora, tá? Então vocês vão ver que o while não vai executar nenhuma vez, ó. Vejam aqui que os códigos do while não executou nenhuma vez, porque o i já veio valendo 10, tá ok? Então eu tenho que vir aqui e primeira coisa, tenho que zerar o valor do contador i.
que é o nosso contador de loop, né? E recebe 0. Agora sim eu vou executar e vocês vão ver que ele vai executar os dois comandos, ó, do while de 1 a 10 e só o while, que é o nosso enquanto faça, de 1 a 10. Tá ok? E por último, mas não menos importante, como dizem, né, com o nosso for, certo? O nosso for é aquele para de até faça que nós tínhamos, né? É um loop muito otimizado para você trabalhar com estruturas finitas, que tu sabe qual que é o início e o fim. Por exemplo, de 1 a 10, de 1 a 1000, de 10 a 60, de 100 a 200, né? Ele é muito prático de usar quando você conhece o tamanho do teu loop, certo? E ele é muito mais recomendado e você vai usar 90% das vezes o for, tá ok? O repita até e o enquanto você vai usar mais para fazer validação ou enquanto você fica esperando o usuário digitar um valor de saída, né? Mas quando tu conhece o início e o fim é o for, tá ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, colocar aquele nosso aviso, né? For NDL, não posso esquecer. E o comando, né? For. O for é composto de 3 partes, tá? Separadas por ponto e vírgula, isso é importantíssimo. A primeira parte inicializa o i. O meu i recebe 1, na verdade, né? Meu i recebe 1. Tá ok? Ou se você quer inicializar o i com 0, pode também, mas vamos inicializar ele com 1 aqui, porque eu quero mostrar de 1 a 10, certo? A segunda parte, o critério de permanência. Então, até que ele seja igual a 10, né? Enquanto ele for menor ou igual a 10. Certo? Aqui em cima era só menor, porque eu começava com 0 sempre. Aqui eu estou começando com 1, ele tem que ser menor ou igual a 10. E o terceiro argumento aqui, parâmetro, é o incremento do i. É o incremento da variável, que você usava aqui dentro do loop, aqui no for você usa aqui, certo? E aí as chaves. E todo código que estiver dentro das chaves do for irá executar pelo número de vezes definido nos dois primeiros argumentos. Tá ok? Então aqui no nosso caso é só a gente pôr o cout, né, para mostrar o i com endl aqui. E tá feito o nosso for, certo? Vamos ver aqui. Vamos rodar. Olha lá, pessoal, muito fácil, né, muito tranquilo. Um código bem limpo, bem bonito, perto daqueles códigos lá do Visual G, certo? Porque olha a indentação, perceba que a indentação colabora com você, tá? Você fazer uma boa indentação ajuda muito você como programador a entender a tua estrutura, certo? E eu quero falar mais uma coisa importante aqui sobre as chaves, tá? Essas chaves aqui são importantíssimas, pessoal, porque elas delimitam o código que está contido dentro de alguma coisa. Agora, eu vou fazer mais um exemplo aqui, ó, mostrar apenas os números pares e múltiplos de 3 ao mesmo tempo entre 1 e 200. 1 e 100 tá bom, 1 e 100, certo? Vamos fazer esse exercíciozinho aqui, ó. Mostrar todos os números pares e múltiplos de 3 ao mesmo tempo entre 100 e 200, certo? Então nós vamos fazer o nosso for, inicializa o i com 1, enquanto o i for menor ou igual a 100 e mais, certo? Lembrando que o primeiro argumento é inicializar o contador, o segundo argumento é o
de permanência, que ele permanece enquanto for isso aqui, e o terceiro é o de incremento, certo? Abrir as chaves aqui, né? Então tudo que estiver dentro das chaves irá executar por 100 vezes, que é o que faz o nosso loop aqui, né? Ele executa 100 vezes. Então tudo que estiver dentro dessas chaves aqui vai executar 100 vezes. E agora eu tenho que testar se os números são pares e múltiplos de 3. Então se lembra que para a gente testar, até o próprio nome diz, né? Se são pares, né? Se são pares e múltiplos de 3. Conforme você já fala, o comando vai se criando, né? Lembrem que o nosso se é o if, né? If, abre parênteses, agora eu vou testar se ele é par. Então o i, lembra para testar como que é par? O número tem que ser múltiplo de 2 para ser par. Então i mod 2 exatamente igual a 0. Esta é a fórmula para testar se um número é par, tá? E ele, além de ser par, ele tem que ser múltiplo de 3 também, né? Então, lembrem que o nosso e lógico é o EE, tá? E agora aqui o i mod 3 exatamente igual a 0. Lembrando só que múltiplo de 3 não é ímpar, né? Ímpar é quando isso aqui for not igual a 0. Veja, pessoal, como eu tenho sempre uns parênteses maiores incorporando todo o cálculo, tá? Porque eu tenho dois cálculos aqui, ó, e tem os parênteses maiores incorporando esse cálculo aqui. Isso aqui é importantíssimo no código, tá? Porque senão não vai funcionar contente o teu código C. E eu abri e fechei parênteses aqui para o meu if, tá? Então vocês vejam que o meu if tá fechado aqui, ó. Tá? Esse parênteses serve para fechar o if, tá? Então você tem que ter o teu parênteses para fechar o if e para fechar o for, tá? E se você tivesse um else aqui, só supondo, né? Você teria que ter as chaves, né? As tuas chaves aqui, ó, para fechar o if, para fechar o else, porque este aqui é o bloco de código do else, certo? E este aqui é o código, é o bloco de código do if se true, né? O else, né, é o se false, né? Certo? Então essas chaves estão bloqueando os seus códigos aqui, eles estão delimitando os seus códigos aqui, né? Esta se for true, esta se for falso e esta se for for. E esta mais externa aqui, ela está delimitando o início lá da int main, né? Então é importantíssimo você ter essa noção de que estas chaves elas estão delimitando um bloco que está contido dentro dessa estrutura aqui. Então aqui no meu cout eu só vou mostrar que o i é par e múltiplo de 3. Tá ok? End L. Certo? E agora só vamos executar, só vamos pôr um cout aqui para mostra pares e múltiplos de 3. Lembram que a gente tem o contrabarra N, se a gente quiser quebrar a linha, entre 1 e 100. Só lembrando que a contrabarra ela tem que ficar coladinha na próxima linha, no início da próxima linha, senão vai ficar meio esquisito, né, pessoal? E aqui o end L. Executamos e tá lá, né? Mostra pares e múltiplos de 3 entre 1 e 100
E aqui ele está mostrando que 6, 12, 18, 24, 30, até 96, tá? Mas o objetivo desse exercício era mostrar as chaves, né? Que esta chave delimita este código que está contido dentro do if, que no meu caso aqui é só o cout, mas eu podia ter muito mais código, e que esta chave delimita tudo que está contido dentro do for, e que vai ser repetido, porque essa é uma estrutura de repetição. Tá ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos aí em sala aí na FADEP. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Lembrando que, havendo dúvidas, me mandem mensagem no e-mail, deixem mensagem aqui no canal do YouTube, que eu teria o maior prazer de responder. Abraço.